Olá, muito boa tarde, você internauta, ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins, agora para a gente falar sobre o desenvolvimento da safra de cana no estado do Paraná, que é um dos principais produtores aqui do centro-sul do país. Para isso, eu converso agora ao vivo com o Miguel Trenin, que é presidente da Alcopar, Associação de Produtores de Bioenergia do estado do Paraná. Miguel, muito boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço a oportunidade para estar conversando sobre o nosso Paraná e a safra de cana-de-açúcar. Miguel, vamos falar um pouco sobre como é que estão os trabalhos de colheita e moagem por aí, porque sei que os trabalhos estão em andamento, né? A Única trouxe, né? Apesar de oficialmente a gente iniciar a safra do centro-sul do país em abril, a gente tem agora neste mês de maio os trabalhos mais efetivamente em andamento. Aí no estado do Paraná, é isso também? Exatamente. Apesar da gente ter começado a safra um pouco mais tarde que o Paraná, já começou a safra aí até no mês de fevereiro. Mas viemos aí de um longo período aí de 3 anos consecutivos de pouca chuva, né? Mais acentuada em 20 e 21. E acabamos começando mais tarde. Só que daí, no começo da safra, o clima ajudou bastante, conseguimos acelerar bastante a safra, mas no total, assim, a estimativa que nós temos ainda permanece a mesma, né? Algumas regiões choveu um pouco mais, outras menos, mas o Paraná deve realizar uma safra aí entre 30 e 31 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Essa safra, então, de 30 a 31 milhões de toneladas é bem mais positiva do que a safra passada. Faz um comparativo pra gente, Miguel. Não, é que nós vimos aí o Paraná, que no passado já produziu mais de 40 milhões, né? Durante Uhum. a crise, e algumas unidades fecharam. Então, faz praticamente 2, 3 anos aí, mesmo com a renovação boa do canavial, a gente tem mantido mais ou menos um número em torno de 29, 30, 31 milhões de toneladas. Tínhamos caído até a menos de 30, mas a estimativa é que esse ano retome aí o patamar de 31 milhões de toneladas de cana. As chuvas ajudaram, né? Temos tendo alguma chuva já durante a safra e esperamos aí que dê uma recuperada, porque a renovação do canavial ainda um pouco abaixo, né, anualmente, mas já está com uma recuperação bastante significativa. Certo. Miguel, há expectativas de recuperação, então, desse cenário que você mencionou ao longo dos próximos anos? Você acredita que as indústrias vão investir mais? E, claro, a área aí de cana deve voltar a subir no estado do Paraná? Principalmente porque a gente está com um cenário positivo quando a gente fala em termos de precificação do açúcar, né? Exato, estamos aí, né, os números mostram aí os bons preços aí, alguns dizem até os melhores preços dos últimos 10 anos no açúcar, em especial, e o Paraná sempre foi mais açucareiro. O problema é que a cultura, a atividade agrícola de soja e milho no Paraná é muito intensa, principalmente com a participação aí das cooperativas. E eu costumo dizer até que o Paraná não concorre com soja e milho, mas com frango e porco, porque os grãos aqui, né, todos eles são transformados em proteína animal. Então, todo o grão do Paraná, tanto milho quanto soja, são feitos ração e para alimentação de frango e porco. O Paraná, inclusive, hoje é importador de grãos, principalmente aqui do Mato Grosso do Sul, para poder fazer frente a isso. E isso fez com que a cana-de-açúcar, nos últimos anos, com a rentabilidade um pouco menor, avançasse sobre muitas regiões de cana. O Paraná tinha passado a 30 unidades industriais, hoje nós estamos aí com 17, 18 em operação. Então, houve uma redução muito significativa e os últimos anos aí estabilizou aí nessa patamar aí de 30 a 31 milhões de toneladas de cana. Certo. Miguel, você mencionou, né, a tradição de vocês aí no estado do Paraná de se produzir o açúcar, né? Como você Isso. também trouxe, a gente tem um cenário bastante positivo no açúcar, e não é, né, um cenário causado pela safra que a gente tem aqui no Brasil, porque teoricamente a gente tende a ter uma safra mais positiva, né, uma maior oferta, o que
poderia fazer com que o preço caísse. No entanto, esse não é o cenário que acontece, mas por conta das origens de fora, né? Os outros países que competem aí com o Brasil de alguma forma na comercialização do açúcar estão tendo diversos impactos com o clima na safra, né? Eu queria que você falasse justamente sobre essa decisão do mix de vocês mais açucareiro e como em outros estados da região centro-sul isso fica mais difícil, porque a gente tem um cenário bastante complicado quando a gente fala em termos dos combustíveis, né? Aqui no centro-sul do Brasil há diversas indefinições, né, diante do cenário dos combustíveis no país e, é claro, a gente deve ficar voltado mais à produção de etanol que está compensando. Certo. Bom, o Paraná sempre foi mais açucareiro, sabe? Basicamente, tudo que é possível, vamos dizer assim, é transformado em açúcar aqui. A exceção aí foi 1 ou 2 anos só, que houve um certo equilíbrio, mas praticamente tudo aquilo que é possível fazer de açúcar é feito pelo Paraná. E apenas aí o residual, ou algumas exceções aí que temos aí, só destilarias, apenas 2, é que nós produzimos o etanol. Então, e grande parte disso, à exceção de uma unidade industrial que produz açúcar branco, as demais é tudo açúcar para exportação, o VHP. E aí, por conta disso, como o volume de consumo de combustível no Paraná é um pouco além do que é produzido, nós somos também importadores de etanol. Tem muito etanol do Mato Grosso do Sul, um pouco até do estado de São Paulo, para o Paraná, para dar conta de abastecer o volume consumido de etanol mensalmente no Paraná. E nós estamos esperando essa safra, como eu já disse, o cenário de preço de açúcar, né, como você disse, está muito atrativo. Alguns dizem até o melhor preço dos últimos 12 anos. E é significativo esse avanço aí. Então, eu acredito que isso deve haver um pouco mais de investimento, né? Nós estamos já com o açúcar sendo fixado até para a próxima safra. Isso dá já um estímulo bastante significativo de investimento, principalmente em renovação de canaviais. Eu acho que esse é um ponto crucial, né? Que o período de seca aí retardou muito e atrapalhou muito a renovação dos canaviais. E agora, eu acho que com esse regime de chuva melhor, uns preços mais atrativos, por um lado aí do açúcar, eu acho que vai ter um abastecimento, né? Acho que até por conta disso houve até uma oscilação de preços aí na última semana. Por outro lado, nós temos aí a questão do combustível, né? Houve essa variação de preço, a questão da mudança de governo, as oscilações aí de tributação, isso aí impactou um pouco no consumo, naturalmente, no consumo de hidratado não é uma exclusividade do Paraná, nos demais estados também caiu significativamente. E, contrapartida disso, quando o hidratado cai, aumenta geralmente a venda do anidro, que é o que está acontecendo. Então, nós esperamos que possamos conduzir esse equilíbrio, né, de preço de açúcar, apesar que a commodity não depende só da gente, só do Brasil, muito mais fatores externos aí. Mas eu acredito que tenhamos aí, eu estou muito otimista, com 2 anos aí, pelo menos, de bons preços e boa safra no Paraná e nos demais estados. Perfeito. Miguel, essa expectativa então para a nova temporada segue aí no estado do Paraná, assim como em outros estados do país, mas tem duas questões que o mercado está acompanhando. Queria saber como é que fica o cenário aí no estado do Paraná também. A primeira diz respeito à logística, né? Porque me parece que a gente pode ter algum impacto com o escoamento da safra de cana-de-açúcar, né? Principalmente do açúcar pelos portos aí competindo com os grãos, né? A gente teve um atraso ali na safra de grãos e isso pode bater, né? O açúcar com os grãos, então a gente precisa acompanhar isso. Um outro ponto diz respeito aí ao El Niño no segundo semestre, que é o fenômeno climático que está se caracterizando, né? E que tende a mudar ali, né, a concepção de chuvas em todo o mundo, e é claro que aqui no Brasil isso não é diferente. Como é que vocês aí no estado do Paraná estão acompanhando essas duas questões? Bom, primeiro da logística, nós no passado aí investimos bastante nisso, nós temos um terminal próprio no Porto de Paranaguá, e
e isso aí facilita bastante, e muito além do volume que nós produzimos, né? Nós devemos produzir em 2 milhões e meio de toneladas de açúcar, e o nosso terminal de açúcar, exclusivo de açúcar, põe a capacidade de até 6 milhões de toneladas. A gente até ajuda os outros estados aí, somente o vizinho São Paulo, que usa bastante os terminais aqui do Paraná. Agora, com relação a El Niño, os fenômenos aí climáticos, já é uma questão que eu costumo dizer que a previsão no Brasil, infelizmente, não é 100%, né? E eu acho que em nenhum lugar, que varia muito, tem variado bastante, mas, segundo as estimativas, nós teríamos aí um pouco mais de chuva, né? E isso aí está ocorrendo. Eu acho que isso aí pode ocasionar um atraso. Como há uma expectativa, e começamos uma safra aí com bastante chuva, eu não creio que, se continuarem ou se aumentarem as chuvas mais ao final do ano, que é uma previsão, eu não sei se conseguiremos dar conta aí de colher toda a cana. Por outro lado, vamos assim, cria também um estímulo, porque uma vez chovendo, mesmo que atrapalhe a safra atual, eu costumo dizer, se ajuda a safra seguinte, porque está chovendo, a cana passa a vegetar um pouco mais, mesmo que a gente talvez tenha que interromper a safra desse ano, certamente daí começaremos uma safra no ano que vem mais cedo, e daí produzindo mais e com mais eficiência, com uma cana melhor. Então, eu vejo que os cenários do Brasil são bons no sentido agrícola. O que vai assim determinar fortemente o mix de produção são as variações. O açúcar deu uma variada essa semana significativa, mas a política de combustíveis, né, e principalmente combustíveis renováveis, é que vai definir bastante o comportamento, eu acho que, dessa variável de preço, seja por tributo, seja essa recente mudança aí, e o que cada governador vai fazer em seu estado. Então, vamos aguardar isso e ver o desenrolar desse processo todo. Mas eu, como eu já disse, eu estou bastante otimista para essa safra. Excelente, Miguel. Obrigado pelas suas informações por enquanto. Sempre que tiver novidades aí da Alcopar, chama a gente por aqui, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar apresentando a vocês a safra do nosso estado. Muito obrigado a todos. Obrigado você, bom início de semana. Bom, agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.